Um forte abraço mais uma vez a todos vocês que nos escutam. Graça e paz, que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós. Queria fazer nosso devocional hoje, meditar com você no livro de Amós, capítulo 7. Não vou ler os versículos todos, porque o texto é grande e nos faltaria esse tempo aqui no nosso tempo devocional. Mas eu queria pensar com você no desenvolvimento do raciocínio aqui do texto, para que a gente possa pensar em algumas verdades e algumas aplicações para a nossa vida aqui. A partir do capítulo 7, Amós tem algumas visões que o Senhor dá a ele, e o diálogo, o raciocínio se desenvolve a partir dessas visões. Primeira visão do gafanhoto, que come toda a erva da terra, e no versículo 2, Amós diz a Deus: Senhor, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E aí o Senhor perdoa. O Senhor arrepende-se disso. Não acontecerá, disse o Senhor. E a ideia desse arrependimento aqui é exatamente aquilo que já está determinado nas alianças, de que se o povo rogasse ao Senhor através do mediador, que é o papel que Amós está fazendo aqui, fazendo essa mediação, rogando a Deus por esse perdão, e porque na própria aliança que o Senhor faz com o povo, ele preservará sempre esse povo, ele não exterminará o povo dele de uma vez por todas da face da terra. Então, Amós roga que o Senhor se arrependa, o Senhor se arrepende, o Senhor perdoa e diz que não acontecerá. Depois o Senhor mostra mais uma visão a Jacó, e agora a visão é do fogo, para que esse fogo exercesse a justiça, exatamente porque esse povo era um povo que estava andando em profunda injustiça. Israel estava andando na injustiça. E esse fogo consome todo o abismo, devora a herança do Senhor, o que na aliança que o Senhor faz com o seu povo, isso também não aconteceria. Deus não exterminaria a herança dele na face da terra. Então o Senhor mais uma vez perdoa, porque Amós roga ao Senhor que cessasse esse fogo, porque ele consumiria também a Jacó. E a pergunta de Amós é: subsistirá Jacó, pois ele é pequeno, no versículo 5. Então no versículo 6, mais uma vez, diz: o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, diz o Senhor. E aí, a partir do versículo 7, Amós nos relata aqui que o Senhor mostrou também isso. E aí o Senhor mostra que a Amós que ele estava em cima de um muro, levantado a prumo. E ele tinha um prumo na mão. O Senhor diz a Amós: que vês tu, Amós? E Amós responde: eu vejo um prumo. Então me disse o Senhor: eis que porei um prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei dele. Então, a ideia aqui de jamais passarei dele é: disso eu não mudarei. Essa ação eu não mudarei, porque ela não vai exterminar Israel, ela não vai ferir Israel na face da terra e extingui-lo da face da terra. Mas aqui o Senhor diz que agora ele porá um prumo que fará com que esse povo ande de forma reta. O prumo é exatamente aquilo que tem a função de fazer com que o muro, a parede, seja levantada de forma absolutamente reta, para que ele não caia, para que ele possa permanecer de pé. Ele tem que estar bem aprumado. Aquilo que então o Senhor colocará sobre o povo não deixará a si mesmo, versículo 9, de fazer com que dos altos de Isaque serão assolados e destruídos, certo? Os santuários de Israel, e levantar-me-ei com espada contra a casa de Jeroboão. Jeroboão é o rei, e então o que o Senhor está dizendo é: ele vai sim destruir Jeroboão e toda a sua família. Ele vai fazer com que Israel seja assolado, seja destruído os santuários, e fará com que Israel seja levado em cativeiro.
A grande questão aqui agora é perceber qual é a reação de Amazias, que era sacerdote em Betel, e a ação que é tida em relação a Amós a partir da profecia dele. Então veja, há uma visão que o Senhor dá a Amós, o Senhor ainda mostrando a sua misericórdia por causa da aliança, ele não destruirá o seu povo totalmente, mas o Senhor colocará um prumo em Israel, para que Israel possa andar de forma reta com o Senhor. A reação de Amazias, versículo 10, é que de fazer com que Jeroboão entenda ou acredite que aquilo que Amós está fazendo é uma conspiração contra o rei, é uma conspiração para derrubar Jeroboão no meio da casa de Israel, ou seja, no meio do povo de Israel. E aí, Amazias ainda diz assim, a terra, versículo 10 ainda, não pode sofrer todas as suas palavras. Como quem diz, essa pregação de Amós não é uma pregação que condiga com o próprio evangelho, com o próprio anúncio do Senhor, com toda a revelação de Deus. Pregações duras, mensagens duras no nosso mundo também, de igual forma a Israel, são pregações que o mundo diz, na sua sapiência, que elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas a pregação de Amós dizia, Deus é misericordioso, mas Deus vai punir vocês por aquilo que vocês têm construído e pela vida que vocês têm desenvolvido. Dessa forma, versículo 11, Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. É exatamente o castigo que virá sobre Israel. Então, isso dessa conversa que Amazias tem com Jeroboão. Amazias, o sacerdote de Betel, de Israel, e Jeroboão é o rei. Versículo 12, Amazias então diz a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, que é a terra de Amós, e ali come do teu pão, ou seja, faz a tua vida, vai viver lá onde é o teu lugar, volta para o lugar de onde tu vieste, e ali você também pode profetizar. Bem, faça o que você quiser na terra onde você está. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás. Veja o porquê. Porque é santuário do rei e o templo do reino. É de forma sutil, o que acontece aqui é que a rejeição a essa intervenção divina na face da terra, com justiça, fazendo com que coisas que são inclusive aterradoras possam vir sobre nós e sobre toda a terra. Perceber essa verdade, ela é inquietante a todo coração e a todo ser humano que construiu o seu próprio santuário, que criou seus próprios ídolos, porque o versículo 3 diz que o santuário é o santuário do rei. Foi o rei que mandou construir, foi ele que construiu, e o templo é templo do reino. Há uma grande diferença quando Deus é quem constrói o seu santuário e quando o templo ele é a porta de entrada para o reino dos céus e não para esse reino aqui na terra. Agora, querido, o templo que somos eu e você, também podemos ser sacralizado de tal forma a ser uma idolatria, ou a se tornar uma idolatria. Porque a rejeição à palavra de Deus e a rejeição à intervenção divina no tempo de hoje, na realidade que nós vivemos hoje, é uma rejeição porque nós invertemos os objetivos e o alvo do santuário e do templo do Senhor. E nós que somos alvo, somos santuário, e somos templo do Senhor hoje em Cristo Jesus, nós rejeitamos o prumo que o Senhor estabeleceu no meio do seu povo, rejeitamos a pregação e rejeitamos a intervenção divina com castigo sobre nós, porque nós é que nos tornamos os nossos próprios objetos de adoração.
o santuário do rei, o templo do reino. Por isso aqui não cabe essa pregação tão dura, essa palavra tão verdadeira como a palavra de Deus se revela para nós. E aí Amós diz então a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu sou um homem comum, sou um homem do campo, mas foi o Senhor que me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Deus nunca cessará de enviar profetas ao seu povo. A questão é: quão aberto estão os nossos ouvidos para ouvir a mensagem do Senhor, através da palavra que tem sido pregada, mas também através da intervenção divina na história, no cotidiano mais uma vez. Então eu quero rogar aqui, querido, hoje em nome de Jesus, que todo esse tempo que nós temos vivido, que é a mão do Senhor pesando sobre nós, eu e você voltássemos a crer. Deus ainda intervém na história. Deus intervém na sua história, no seu dia a dia, nos acontecimentos do seu dia. Mas Deus intervém também na história da humanidade, na face da terra. Ele pesa a sua mão sobre a face da terra. Deus intervém em toda a história. Por isso, quando Ele nos anuncia do seu prumo, que é Cristo Jesus, porque como o único que foi reto o suficiente, que cumpriu toda a lei, e não aboliu a lei, mas ele cumpriu toda ela. Jesus é o nosso prumo. E a palavra de Deus revela sobre Jesus. Eu rogo a você que você volte a ter Jesus, não apenas como um prumo a ser admirado, ou não apenas como um modelo a ser admirado, porque Jesus não é um modelo para que eu e você fiquemos admirando Ele. Jesus é mais do que isso. Ele é o Deus homem a quem eu e você devemos imitar. Por isso Ele é o nosso prumo. Permita que essa intervenção de Deus na história, hoje, nos trancando dentro de nossas casas, trazendo mortes sobre a face da terra, permita que ela possa fazer com que você avalie o seu dia a dia e qual é a intervenção que Deus está fazendo na sua vida, revelando um prumo no qual você precisa imitar, mirar e se tornar cada vez mais parecido com Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos permita sair desse tempo tendo aprendido das lições do Senhor. Que Ele te abençoe, querido, e te aprume na relação com Ele. Em nome de Jesus. Amém.